Saudações, pessoas. Eu sou o professor Otero. Essa é a aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Estamos tratando nas últimas aulas de interações atômicas e moleculares. Na última aula tratamos do conteúdo de polaridade molecular. Tá? Então, quando a gente fala de ligações covalentes, né, aquelas onde há o compartilhamento de elétrons entre dois ou mais átomos, formando moléculas, né, conjuntos moleculares, a interação dessas moléculas com o mundo é definida em função de, primeiro, o formato que essa molécula terá. Em função desse formato, a gente consegue definir se essa molécula possui ou não polaridade, e a partir dessas informações, a gente consegue definir qual será a força, né, agente na interação dessa molécula com outras moléculas. E é isso, né, que a gente usa para explicar as propriedades físicas e químicas em geral de interação de moléculas com moléculas. Então, quando a gente fala de ligação iônica ou ligação metálica, o modelo de ligação química basta, né, é suficiente para explicar de forma exemplificada, né, as interações das substâncias formadas por essas ligações. Tá? Então, substâncias iônicas formam cristais, têm elevados pontos de fusão, pontos de ebulição, têm certo elevado nível de dureza, conduzem eletricidade quando dissolvidos em água ou quando no estado líquido, né, depois que passam pelo ponto de fusão. Substâncias metálicas conduzem eletricidade, né, no estado sólido mesmo, tá? Tem certa maleabilidade. Então, essas propriedades a gente consegue explicar em função do modelo de ligação química. Para a ligação covalente, como já tinha dito, né, a gente não consegue explicar só pelo modelo de ligação química. Tá? Então, o modelo de ligação química da ligação covalente, compartilhamento de elétrons, ajuda a gente a entender a unidade formada, qual é a molécula que está sendo trabalhada, a proporção entre os elementos químicos, né, que compõem uma determinada substância, uma determinada molécula. Se a gente quiser saber, né, se essa molécula tem uma interação forte ou fraca com outras moléculas, a gente tem que investigar essa molécula, e aí começa pelo formato dessa molécula, que a gente chama de geometria molecular, que a gente falou em outra aula, né? Se essa molécula terá polaridade ou não, ou seja, se os elétrons estão bem distribuídos ao redor dela, e a partir daí a gente tem os tipos de forças intermoleculares, né, existentes, e a partir do enquadramento a gente consegue saber se as moléculas terão maior força de interação ou menor força de interação, e aí a gente consegue prever se a gente está falando de um gás, está falando de um líquido, né? Sendo um líquido, se ele terá alta viscosidade ou baixa viscosidade, né? Se ele terá elevados pontos de fusões, baixos pontos de fusões e ebulições e assim sucessivamente. Tá? Então vamos lá. Nós temos alguns tipos de interação intermolecular. Lembrando, né, que nós podemos classificar então as moléculas de acordo com a polaridade em dois grupinhos, né? O grupo das moléculas apolares e o grupo das moléculas polares. Então, se os elétrons estão bem distribuídos ao redor, né, igualmente distribuídos ao redor da molécula, ela será apolar. A polaridade passa a existir a partir do momento em que existe uma má distribuição dos elétrons participantes dos átomos envolvidos nas ligações químicas, né, e dos elétrons das ligações químicas em si. Então, se eles estão mais de um lado da molécula do que do outro, então passa a existir uma polaridade. Tem um canto mais negativo, mais, né, com uma densidade eletrônica maior em comparação com o outro canto da molécula. Tá? A polaridade, ela pode ter diferentes intensidades, né? Isso vai depender da diferença de eletronegatividade dos átomos que estão ligando entre si. Tá? A eletronegatividade, lembrando, é uma propriedade periódica, né? A eletronegatividade se relaciona com a força com que um átomo, um elemento químico, puxa elétrons para dentro da sua eletrosfera. Tá? Então, quanto mais para a direita
e para cima um elemento químico está na tabela periódica, né, mais eletronegativo esse elemento químico é, tá? Então, elementos químicos distintos têm eletronegatividades distintas. A partir do momento que eu tenho elementos químicos distintos, eles puxam elétrons com forças diferentes, é como se fosse um cabinho de guerra, né? Quanto maior for a diferença, né, de força com que um átomo puxa para outro, mais polar será uma determinada molécula. E isso vai influir também aqui nessas interações. Então, indo direto ao ponto agora, bom, primeiro tipo de interação é o tipo de interação entre moléculas apolares, tá? As moléculas apolares, quando elas se aproximam, elas meio que deformam a nuvem eletrônica de outras moléculas, né? Então, quando tem uma deformação dessa nuvem eletrônica, que está bonitinha, bem organizadinha, tem a formação de um dipolo, bem leve, e aí a gente chama esse dipolo de dipolo induzido. É um dipolo que eu induzo pela aproximação de uma outra nuvem eletrônica, tá? Então, moléculas apolares, o tipo de interação que há entre elas é dipolo induzido, dipolo induzido. Estão interagindo uma molécula apolar com outra molécula apolar. Quando elas se aproximam, né, há uma certa deformação das nuvens eletrônicas ao redor dessas moléculas, e aí eu induzo um dipolo momentaneamente ali, tá? Esse tipo de forças ocorre em todos os tipos de moléculas e átomos, tá bom? Mas são as únicas que podem acontecer entre as moléculas apolares, tá? Como elas não têm um dipolo, né? Assim, toda vez que eu aproximo uma molécula de outra, existe uma densidade eletrônica ao redor dessas moléculas, então eu consigo induzir, eu dou uma certa deformidade, ocorre essa deformidade da nuvem eletrônica em função da aproximação de outros elétrons, né? Lembrando, elétrons têm carga negativa, eles têm uma tendência de se repelir. Porém, para as moléculas apolares é o único tipo de interação que vai acontecer. Daí a gente categoriza esse tipo de interação como o tipo de interação mais fraco que tem. Então, moléculas apolares, em geral, têm uma baixa força de interação. Moléculas apolares pequenas, em geral, são gases. Tá? A gente vai ver alguns exemplos já já. Depois a gente tem as interações entre as moléculas polares, né? A partir do momento que eu tenho uma polaridade, passa a existir um dipolo, que seria um polinho positivo e um polinho negativo, mais elétrons de um lado do que do outro da molécula. E ele está lá sempre, porque a molécula é polar, então eu chamo isso de dipolo permanente. Essa molécula tem um dipolo permanente, então eu posso fazer a interação do tipo dipolo permanente, eu chamo ela de dipolo-dipolo. Aí são interações de duas moléculas polares, então seria uma coisa mais ou menos assim, né? Tenho mais elétrons de um lado, aqui onde está mais gordinho eu tenho mais elétrons, né? Então aqui seria mais eletronegativo, aliás, teria uma densidade eletrônica maior, seria um dipolo negativo, e aqui seria um dipolo positivo. Quando essa molécula vai interagir com outras moléculas, ela vai interagir polo positivo com polo negativo, né? Então eu tenho uma interação mais ou menos como se fosse uma interação magnética, né? Então aqui tem uma atração da parte que é negativa, da parte positiva com a parte negativa. Isso aqui aumenta a força de interação. Então, esse tipo de interação já é uma interação um pouquinho mais forte, né? Existe uma força mais acentuada na interação dessa molécula com essa molécula em comparação com interação entre moléculas apolares, tá? Esse tipo de interação, de força intermolecular, né? De interação entre as moléculas, é característico para moléculas polares. E aí, como eu tinha dito, né, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os ligantes participantes dessa molécula, maior vai ser essa força de interação. E aí existem alguns casos específicos que a gente categoriza como ligações de hidrogênio, onde esse tipo de força é extremamente acentuado. Aí a gente chama esse tipo de interação de ligações de hidrogênio, tá? Entre as moléculas polares em geral, já vai ter uma diferenciação em função dessa diferença de eletronegatividade. Mas, no caso especial, né, onde há a ligação do flúor ou oxigênio ou nitrogênio ligados ao hidrogênio, essa diferença de eletronegatividade é muito acentuada, tá? Por que o FON? Né? Por que flúor, oxigênio, nitrogênio? Flúor, oxigênio e nitrogênio estão aqui, ó. São os elementos químicos mais eletronegativos, tá? Dentre os elementos químicos existentes, tá? Que a gente conhece aí.
tá? Então, eles são os mais eletronegativos de todos. Então, eles puxam elétrons com muita intensidade. Quando eles estão interagindo com o hidrogênio, perceba, o hidrogênio está aqui, né? Ele está colocado na família 1A, ele só tem um próton, só tem um elétron, ele tem um comportamento atípico, né? Bem específico e único em função da sua composição subatômica, né? Ele tem uma baixíssima eletronegatividade, né? Então, estão interagindo os elementos mais eletronegativos da tabela periódica com um elemento basicamente um dos menos eletronegativos da tabela periódica. Esse elemento eletronegativo seria esse aqui, mas aí o tipo de ligação é outro, né? Que eu estou falando de ligações covalentes. Então, a diferença de eletronegatividade é a mais acentuada nesses casos aqui, tá? Então, se eu tiver uma molécula formada entre o flúor e o hidrogênio, ou entre oxigênio e hidrogênio, ou entre nitrogênio e hidrogênio, aí a interação dessa molécula com outras moléculas similares, né, entre si, em geral, será categorizada como uma força do tipo de polo, né, porque é uma interação polar, porém de uma forma acentuada, e aí a gente caracteriza como ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é um tipo de interação de polo acentuada, tá? Exagerada. Tudo bem? A força é exagerada. Então, ligação de hidrogênio pode ser por ser muito mais intensa, tá? É um exemplo extremo de interações de polo. É um tipo de interação de polo com uma força extrema de interação entre uma molécula e outra. Ocorre comumente em moléculas que apresentam os átomos de hidrogênio ligados a átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, os quais são altamente eletronegativos, os mais eletronegativos da tabela periódica, originando de polos muito acentuados, forças de interação muito acentuadas. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor como a gente identifica esses tipos de interação, tá? Então, começando aqui com o nosso queridinho oxigênio, tá? O2, oxigênio da família 6A. Para identificar isso, temos que fazer todo aquele passo a passo, tá? Qual passo a passo? Primeiro, eu tenho dois oxigênios interagindo, eu tenho que fazer o modelo de ligação química, tá? Então, tenho que representar os elétrons que tem na camada de valência, são 6 elétrons para cada oxigênio, representar as ligações químicas, determinar a geometria molecular, determinar se é polar ou não, e a partir disso, determinar o tipo de interação intermolecular, tá? Então, aqui tem 6 elétrons na camada de valência, faltam 2 para ele alcançar o octeto, para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, então cada oxigênio precisa fazer 2 ligações. Legal. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui, né? Participantes da ligação, eu só tenho uma nuvem eletrônica aqui no meio, mas eu não tenho átomo central, eu tenho uma molécula diatômica. Lembra o que acontece? Com 2 pontos eu não consigo fazer nada diferente do que uma reta, né? Então, essa molécula tem uma geometria linear. Tá. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o oxigênio? É claro que é o oxigênio. Esse oxigênio vai puxar esses elétrons da ligação com uma determinada força, esse outro oxigênio vai puxar com a mesma força, porque é o mesmo elemento químico. Então, eu tenho uma tendência de anulação, um cabo de guerra que eu puxo com a mesma intensidade, né, os elétrons para os dois lados, então a tendência é que esses elétrons fiquem igualmente distribuídos aqui ao redor dessa molécula, tá? Então, essa molécula, por ter, né, os elétrons igualmente distribuídos ao redor de si, é categorizada como uma molécula apolar. O fato dela ser apolar significa que a interação dessa molécula com outras moléculas similares, ou seja, interação de oxigênios com outros oxigênios, né, seja interação do tipo de polo induzido, que é a interação mais fraca que existe, né? Não é à toa que essa molécula aqui está no estado gasoso, tá? E eu preciso de temperaturas baixíssimas se eu quiser liquefazer essa substância, tá? Então, eu preciso de menos 200 e alguma coisa se eu quiser oxigênio líquido, tudo bem? Por quê? Né? Porque eles praticamente não têm interação. Se eu tenho um estado líquido, lembrando dos estados físicos, né? Estado sólido, eles estão mais agregados, mais parados.
tá? Conforme eu vou para o estado líquido, eu ainda tenho um certo grau de interação, só que essas moléculas têm um pouquinho mais de grau de liberdade. E no estado gasoso, elas estão totalmente soltas, praticamente sem interação. Para que uma substância esteja no estado líquido, ela precisa ter certo nível de interação, tá? Então, não há certo nível de interação, né? Ou é muito baixo o certo nível de interação dessa molécula pelo fato dela ser apolar, tá? Por isso que ela está no estado gasoso, a temperatura ambiente, e eu preciso de temperaturas muito baixas. Eu preciso que elas fiquem muito paradinhas, né? Para que elas consigam ir para o estado líquido, para que elas consigam criar certo nível de interação, de forma que a gente reconheça a interação delas como um estado líquido de interação, tá? Bom, indo para o próximo, CO2. Oxigênio, família 6A, carbono, família 4A. Então, vamos lá. Eu tenho a ligação entre um carbono e 2 oxigênios. O carbono é da família 4A. Ele tem 4 elétrons na camada de valência, cada bolinha é um elétron. O oxigênio, família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio, faltam 2 elétrons para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, então ele pode fazer 2 ligações, ou ligação dupla. E o carbono precisa de 4 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? A família equivale à quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, o carbono pode fazer 4 ligações e cada oxigênio pode fazer 2 ligações. Aqui eu dou uma olhada. Tá, onde eu vou olhar para determinar a geometria? Para o átomo central. Ao redor do átomo central, quantas nuvens eletrônicas existem? Existem essa nuvem eletrônica aqui e essa nuvem eletrônica aqui. A nuvem eletrônica da ligação carbono-oxigênio aqui, e a nuvem eletrônica carbono-oxigênio aqui, tá? Bom, para deixar essas nuvens eletrônicas mais distantes possíveis umas das outras, né? Ele vai formar uma reta, né? 180 graus. Então, essa molécula aqui também será uma molécula linear. A geometria dela também será uma geometria linear. E aí, para ver se ela é polar ou polar, eu faço uma coisa parecida com essa, né? Então, aqui entre carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio está colocado um pouco mais para cá, para a direita, na tabela periódica. Então, o oxigênio puxa com mais força os elétrons da ligação carbono e oxigênio. Desse outro lado tem outro oxigênio. Então, a partir desse momento, né, eu tenho elétrons sendo puxados para um lado e para o outro lado da molécula com a mesma intensidade. Acontece também uma anulação, né, não vai ter uma má distribuição de elétrons. Então, os elétrons vão ficar igualmente distribuídos ao redor da molécula, ou seja, ela é apolar. O fato dela ser apolar, de novo, faz com que ela tenha interação do tipo de polo induzido de polo induzido. Estamos falando de mais um gás, tá? Esse gás aqui, gás de óxido de carbono, tá? O CO2, também gasoso, também baixíssimas temperaturas para conseguir fazer com que ele liquefaça, tá bom? Gelo seco, tá? Vamos lá. CO já é um pouco diferente, né? Oxigênio, família 6A, carbono, família 4A. O carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do oxigênio. O oxigênio precisa de 2 ligações, o carbono precisa de 4. Tá. Bom, o oxigênio já fez todas as ligações que ele podia. E o carbono ainda precisa de 2 elétrons. Aqui acontece um fenômeno especial, né? A tal da ligação coordenada, né? Os elétrons vêm unilateralmente, um parzinho de elétrons do oxigênio, e ele fica aqui interagindo com o carbono de forma unilateral, uma terceira ligaçãozinha, tá? Uma ligação mais fraca, uma molécula mais instável. Se tiver outro oxigênio disponível aqui no meio, essa ligação vai se desfazer, tá? Por isso que o CO é tão venenoso pra gente, por assim dizer, né? A gente precisa de oxigênio dentro do nosso organismo. Se eu tenho um monóxido de carbono, ele vai interagir no lugar do oxigênio dentro da gente, e aí a gente não vai conseguir metabolizar o oxigênio que a gente precisa para metabolizar outras coisas dentro do nosso organismo. A gente vai meio que morrer asfixiado, respirando, se respirar esse carinha aqui, tá? Isso porque ele é bem mais reativo também, tá
bom? Em função dessa ligação coordenada. Então, posso representar assim, né? Uma setinha aqui, ou sem setinha, mas esse é o CO. Bom, o fato dele ser uma molécula diatômica, tem 2 átomos em sua composição, faz com que ele seja linear, né? Sua geometria seja uma geometria linear. Bom, aqui, diferente do O2, eu não tenho 2 átomos iguais, né? Tenho elementos químicos distintos, tá? Então, quem puxa elétrons com mais força, como a gente viu aqui, né? O oxigênio está um pouco mais para a direita, ele é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons para esse lado aqui. Não tem nenhuma força contrabalanceando isso, né? O que significa que eu terei mais elétrons próximos do oxigênio e menos elétrons próximos do carbono. Isso cria uma polaridade, né? Então passa a existir uma densidade eletrônica maior aqui no oxigênio, né? Tem mais elétrons, mais carga negativa desse lado do que desse lado. Então essa molécula possui dipolo, logo essa é uma molécula polar. O fato dela ser uma molécula polar faz com que ela tenha interação do tipo dipolo permanente ou dipolo, tá bom? Então ela já tem uma interação mais forte, o que significa que vai afetar os pontos também de fusão, ponto de ebulição, tá? Aqui eu já, ela ainda é gasosa, porque é uma molécula pequenininha, né? A interação não é tão forte assim, mas é uma interação mais forte do que essas duas. O ponto de fusão, né? Aliás, o ponto de ebulição dessa molécula, pensando em liquefazê-la, né? É um pouco mais elevado em comparação com essas duas, tá? HCl eu também tenho uma molécula diatômica, né? Então, eu tenho o hidrogênio, que é da família 1A, e o cloro, que é da família 7A. O hidrogênio tem só um elétron na camada de valência, e o cloro possui 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio vai seguir a regra do dueto. Tá? Ele só tem um elétron para compartilhar, ele vai compartilhar o único elétron que tem. O cloro tem 7 elétrons, para ficar com 8 elétrons precisa só de um, então o que acontece aqui é uma ligação simples. Tá? De novo, é uma molécula diatômica. Geometria possível para moléculas diatômicas, a única possível é linear. Com 2 pontos eu consigo fazer uma reta. Tá? É isso aqui. Beleza. Então, tem uma geometria linear. Existe uma diferença de eletronegatividade? Existe. Não é mesmo? A diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, assim como o CO, ó, eu vou ter mais elétrons próximos do cloro do que do hidrogênio. Então, tem uma molécula polar. Existe um dipolo negativo aqui e um dipolo positivo aqui. Uma diferença, né, da densidade eletrônica ao redor dessa molécula. Essa molécula tem interação do tipo dipolo. Convenhamos, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, né, o carbono está mais ou menos aqui, o oxigênio está mais ou menos aqui. Tem uma diferença de eletronegatividade. Essa molécula é polar, o CO. Porém, não é tão acentuada, né? Não é tão diferente quanto o cloro que está por aqui, assim, né? E o hidrogênio que está no outro canto. Olha só, a diferença da eletronegatividade é muito maior no HCl, né? Então, aqui eu já encontro uma molécula que se apresenta no estado líquido, em temperatura ambiente. Então, o ácido clorídrico, né? O HCl, a gente já encontra essa substância no estado líquido em temperatura ambiente, tá? Então já é uma interação bem mais acentuada, bem mais forte, tá? Bom, falando nesse tipo de interação mais forte, vamos ver esses dois caras aqui, ó. Esses dois aqui é interessante para ver isso, tá? Então eu tenho o H2S e o H2O. Então, o hidrogênio família 1A, né? O enxofre, assim como o oxigênio, é da família 6A. Então, eu vou ligar o enxofre com o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. O enxofre, família 6A, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o hidrogênio só faz uma ligação. O enxofre faz 2. Tá. Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central?
uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas, tá? Então, o que acontece? Se eu não tivesse essas nuvens eletrônicas aqui, né, formaria uma linha, esse S e esses hidrogênios, né, o enxofre e os hidrogênios. Porém, eu tenho essas nuvens eletrônicas aqui que vão forçar, né, a nuvem eletrônica da ligação enxofre-hidrogênio para baixo, né? Então, eu tenho isso aqui, aí eu tenho as duas nuvens eletrônicas que vão abaixar, né, essas nuvens eletrônicas para baixo. Entre as nuvens eletrônicas, o que a gente tem é uma conformação tetraédrica. Porém, a geometria, a gente olha para onde? Para determinar a geometria. A gente olha para a disposição final entre os átomos ligantes. Então, o que vai acontecer na prática? O enxofre vai ficar um pouco para cima, o hidrogênio vai ficar um pouco para baixo. Isso aqui a gente chama de geometria angular. Vai ser formado um pequeno ângulozinho de ligação aqui, tá bom? Bom, determinamos a geometria angular, tá? Então vai ter esse formato, formando um pequeno ângulo. Quem é mais eletronegativo? O enxofre, né? O enxofre está mais ou menos por aqui na tabela periódica. Então, vamos lá. Essa ligação entre hidrogênio e enxofre, o enxofre vai puxar elétrons com mais intensidade. Essa ligação entre hidrogênio e enxofre, o enxofre vai puxar elétrons com mais intensidade. Se eu somo, né, essas setinhas, tá? Eu percebo que eu tenho uma tendência de puxar os elétrons mais para cima, né? A somatória desses vetores dá um vetorzão para cima, assim, né? O que indica que eu tenho uma tendência maior de força puxando os elétrons para cima da molécula em comparação para baixo. O que significa que terá uma má distribuição de elétrons, né? E eu tenho mais elétrons próximo do enxofre em detrimento do hidrogênio. Então aqui eu tenho claramente uma molécula polar, tá? Isso é uma molécula polar. Tudo bem? Interação do tipo dipolo. Vamos comparar esse cara aqui com o queridinho da nossa existência, H2O, a água, tá? O oxigênio também é da família 6A, então ele vai ficar muito parecido com H2S, muito parecido mesmo, né? Olha só, um elétron no hidrogênio, 6 elétrons no oxigênio. O oxigênio faz 2 ligações para ficar com o octeto completo. Uma ligação com hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio. Ó, percebe a similaridade? Tenho 4 nuvens eletrônicas também, com formação tetraédrica. A geometria é uma geometria também angular. E essa molécula também será polar, não é mesmo? Porque o oxigênio puxa esses elétrons das ligações com mais força do que o hidrogênio. Então, eu teria mais elétrons próximos do oxigênio em comparação com o hidrogênio. Porém, quem é que está ligado no hidrogênio? O oxigênio. Então, essa é polar, essa é polar. Essa é a interação do tipo dipolo-dipolo. Essa é a interação do tipo dipolo-dipolo, mas essa é a interação do tipo dipolo-dipolo mais acentuada. Lembra? O FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio, como eu tinha falado, eles estão bem no canto da tabela aqui, ó. É tipo flúor, oxigênio e nitrogênio. Tem um pouquinho mais pra cá, tá? Não tá em escala. Quem me dera conseguir desenhar a escala assim. Mas o oxigênio está bem aqui nesse canto, então ele tem uma eletronegatividade muito acentuada, o que faz com que ele tenha interação do tipo dipolo permanente, mais especificamente, ele faça uma ligação de hidrogênio. E o que isso muda na prática, né? Isso muda que esse cara aqui a gente encontra no estado gasoso, e esse cara aqui a gente encontra no estado líquido, tá? Isso muda a força de interação entre eles, é basicamente isso, tá? Por que o H2S a gente encontra no estado gasoso, o H2O a gente encontra no estado líquido? Porque
O tipo de interação que acontece entre as moléculas de água é muito mais acentuado porque acontece fenômeno de ligação de hidrogênio. O enxofre está um pouquinho abaixo aqui, ó. É o próximo elemento depois do oxigênio. Tá? Na mesma família, muito similar, mas a interação da molécula formada por ele muda muito. A água é uma coisa bem à parte, bem absurda. Tá? A água tem uma densidade muito maior do que moléculas formadas por uma quantidade de átomos similares. Então, moléculas pequenas que nem a água tendem a não ter uma interação tão forte assim. Tá? A interação, principalmente para moléculas apolares também, vai aumentando conforme aumenta o tamanho das moléculas. Tá? Então, a interação de uma molécula é definida em função da polaridade dela, né? E também do tamanho dela. Moléculas grandes têm uma tendência de ter uma interação mais forte. Quanto maior a molécula, mais interação, né? Mas a água é pequenininha e tem interação muito forte. O ponto de fusão dela é muito baixo, o ponto de ebulição é consideravelmente alto para o tamanho dela, tá? E tem algumas coisas que acontecem só com a água, assim, em função disso aqui, tá? Primeiro, a densidade dela é muito forte, o que significa que as moléculas de água entre si ficam muito próximas umas das outras, tá? Tem algumas propriedades de arraste de uma molécula leva para outra que a gente consegue observar por dinâmica de fluidos dentro da área de físico-química ou da área de física, né? Que é em função dessa propriedade específica da molécula de água, tá? E tem aquela coisa maluca, todo mundo já viu, eu acho, mesmo não tendo prestado muita atenção, quando eu congelo a água, ela aumenta o seu volume, né? Em teoria, né? Na prática também. Quando eu congelo alguma coisa, diminui a sua temperatura, as substâncias se movimentam menos. Então, em geral, a maioria das substâncias diminui seu volume. Só que a água no estado líquido tem uma interação tão forte, né? Que traz uma certa estabilidade para ela interagindo consigo mesma nesse estado físico. Quando eu forço ela a mudar de temperatura, né? Eu vou lá para 0 graus Celsius, menos 1 grau Celsius, ela muda sua conformação para conseguir se adequar no estado sólido. Ela não fica do mesmo jeito que ela estava. Ela forma os cristalzinhos de água, os cristalzinhos de neve, que se alguém já deve ter visto por aí, né? Alguns devem ter visto por aí. Tem formatos diferentes, exatos. E aí ela ocupa um volume maior em função dessa reconformação que ela faz quando ela vai para o estado sólido, tá? Porque esse tipo de interação acontece quando ela está no estado líquido, tá bom? Isso. Para finalizar, NH3. Então, nitrogênio, família 5A, vai acontecer uma coisa muito parecida. Eita, vai aparecer uma coisa muito parecida com a água, né? Então, tem nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Hidrogênio colocado na família 1A. 1, 2, 3. Uma ligação simples cada hidrogênio. O nitrogênio precisa de 3 elétrons para ficar com 8, então é isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas aqui, com formação tetraédrica entre as nuvens eletrônicas, mas eu vou olhar só para os átomos ligantes, né? Isso vai formar uma pequena piramidezinha. Então, a geometria dessa molécula é uma geometria piramidal. Então, vai formar uma pequena pirâmide, uma coisa parecida com essa daqui, né? O nitrogênio aqui na ponta, os hidrogênios nas outras pontas, tá? O nitrogênio é mais eletronegativo, aliás, ele faz parte da tríade dos mais eletronegativos, né, do FON. Puxa elétrons com mais intensidade para cima dele. Terei mais elétrons nesse canto que nos outros, não tem nenhuma força contrabalanceando aqui em cima. Então, maior eletronegatividade aqui para cima, maior densidade eletrônica para cima, consequentemente, e menor densidade eletrônica aqui para os hidrogênios, que significa que essa molécula também é polar. Também tem um tipo de interação de polo permanente, mais especificamente um dipolo permanente acentuado, identificado como ligação de hidrogênio. E é isso.
tá bom? Próxima aula, a gente vai ver como as forças intermoleculares interferem um pouco mais diretamente nas propriedades físico-químicas como temperaturas de fusão e ebulição, tá bom? Então, tchau, tchau, até mais.